A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, eu agradeço você a ter clicado nesse vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e estamos aqui para levar até você uma porção da palavra de Deus. Fique conosco até o final para que você receba a bênção do Senhor nessa ministração. Eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joia para que a plataforma ela entenda que este é um conteúdo que tem relevância e que é bom. E outras pessoas poderão também ser abençoadas e alcançadas através dessa mensagem de fé, através dessa mensagem de paz que vem do trono dos céus. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal e que também você ative o sininho. Para quê? Para que quando nós postarmos o vídeo, você ser notificado e receber essa mensagem maravilhosa. Todas as manhãs, às 6 horas, nós temos a oração da manhã falando com Deus, para que você receba o alimento diário vindo da parte de Deus através da sua palavra, na leitura, na meditação e na oração, declarando a palavra de Deus como uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Fica conosco até o final e que Jesus te abençoe. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Meu querido, estamos iniciando uma jornada de mais um ano que começa, e melhor do que começar todas as coisas na presença daquele que criou todas as coisas. Quando nós entendemos isso e buscamos estar na sua presença, com certeza as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Porque da mesma forma que Deus sempre foi com todos aqueles que estiveram buscando a sua presença, buscando a sua graça, buscando a sua proteção, todos eles tiveram favor de Deus. Certo que o tempo não nos pertence, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Deus ele não tarda, ele chega no momento certo e exato da nossa aflição, da nossa tribulação. Nós não somos tentados por Deus, ao contrário, nós somos tentados segundo os nossos desejos, segundo aquilo que tem dentro de nós. Isso é a nossa tentação. Deus, ele é a nossa provisão. Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a palavra do Senhor é um chamado. E desde da leitura, quando se lê lá no Éden, Deus ele chama: Adão, Adão, onde tu estás? Isso é um chamado de Deus, para que nós nos mostremos na presença dele e reconhecemos: Senhor, eis-me aqui. Porque Deus ele quer nos cobrir de graça, Deus ele quer nos cobrir de sua glória, Deus ele quer nos cobrir com o seu verdadeiro amor. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 35, vem falando sobre uma parábola de um servo, a parábola do servo vigilante. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperaram o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e beber, logo possam abrir-lhes. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a hora que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto,
estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Meus queridos, Jesus Cristo, ele sempre anunciou que voltaria. Ele sempre disse, e até mesmo no dia que ele subiu aos céus, ele falou, para que tenhamos bom ânimo, que ele voltaria para nos buscar. Então, nós não sabemos. Eu não sei se é esse ano, se é o ano que vem, se é nesse mês, se é o mês que vem. Não sabemos a hora, não podemos declarar isso. Por quê? O próprio Jesus Cristo diz que só o Pai sabe o dia e a hora que ele virá voltar para buscar a sua noiva, o seu povo. Só ele sabe, e só a ele pertence o conhecer todas as coisas. Deus é infinitamente mais do que tudo que possamos pedir, pensar ou imaginar. A nossa reflexão, com base nesse texto, é para que nós venhamos a estar vigilantes, buscando. Não se pode servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e servir aos meus desejos. Eu não posso servir a Deus, acreditar em sua palavra, acreditar na força do meu braço, acreditar na minha ansiedade, valorizar mais a minha ansiedade do que a palavra de Deus. Isso é muito importante. Ninguém pode servir a dois senhores. Então Jesus, ele diz que nós temos que observar a sua palavra, ficar, permanecer. Bem-aventurado aquele servo os quais, quando o Senhor vier, achar vigilantes, achar vigiando. O que significa essa palavra vigiar aqui? Vigiar é permanecer testemunhando a palavra, testemunhando a graça, testemunhando a fé, não duvidando da promessa de Deus, enfrentando as lutas, buscando conhecer mais do Senhor. Meu querido, desde o princípio, Deus, ele é o Criador. E como Criador, ele é Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Jesus, ele é o nosso Senhor, porque a própria palavra fala que no princípio era o Verbo estava com Deus. Então Jesus, a palavra, ele é o nosso Senhor. Só que quando houve a ruptura, a separação do homem com Deus, o pecado, isso causou uma lesão na comunhão entre o homem e Deus. Houve essa separação. Jesus veio para que essa separação fosse alinhada através do sacrifício da cruz, do sacrifício de sangue que redime o homem do pecado, que aproxima o homem de Deus, que traz de volta a autoridade que Deus delegou para o homem. Então, nós devemos caminhar nesta graça, nessa fé. Por quê? Porque Jesus, além de ser o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Então, se ele redime a minha vida do pecado, se ele me salva do pecado, da morte eterna, ele é meu Salvador. Muitas pessoas têm buscado Jesus apenas como Salvador e vai ser salvo. Por quê? Porque Jesus, ele ama todos. Só que, como servos do Senhor, nós precisamos ir além. Nós precisamos entender que ele não é apenas só o nosso Salvador, ele é também o nosso Senhor. Muitas pessoas interpretam a palavra porque não têm a unção do Espírito Santo. Quando a palavra diz que muitos são chamados e poucos escolhidos, aqui Deus não está rejeitando ninguém, muito pelo contrário. Aqui são aqueles que são chamados para ser servos do Senhor. Não somente salvos do Senhor, mas servos. Muitas pessoas vão ser salvas e muitas vão ser chamadas dessas pessoas salvas, mas somente poucas pessoas vão entender o chamado ministerial que o Senhor tem para cada um de nós. Nós vimos isso nos evangelhos, quando Jesus Cristo andava e ali ao volta dele existiam muitos discípulos. Por que ele escolheu 12? Porque aqueles 12 se mantiveram na presença dele, cada um com sua característica, com seu caráter, mas Deus foi moldando cada um deles e eles foram passando pelo tratamento de Deus até que se tornaram varões.
perfeitos no olhar, na graça de Deus, que começaram o trabalho que Jesus Cristo indicou. Mas não era só aqueles dois, tinha muitas pessoas ali. Tinha as mulheres que acompanhavam Jesus, tinha os jovens que acompanhavam Jesus, tinha os outros discípulos que acompanhavam Jesus. Olha que naquele dia que o Espírito Santo desceu no pináculo, não estava só os 12, estava 120. Isso só porque sempre conta só os homens e as mulheres que estavam lá e as crianças que estavam lá. Então, Jesus, ele chama todos, mas poucos obedecem ao seu chamado. Então eu tenho que me esforçar, você tem que se esforçar. Não podemos observar ou servir a dois senhores. Nós temos que escolher de que lado nós estamos. De que lado eu estou? Se eu estou do lado do Senhor, se eu estou do meu lado, vivendo a minha vida da minha maneira, da minha forma, confiando nos meus instintos, confiando na minha sabedoria, no meu orgulho, no meu ego, na minha prepotência, no meu trabalho, no meu emprego. Eu tenho que ter essa consciência. Para quê? Para que eu possa me colocar na presença de Deus. Se eu estou aqui, perdoa-me a minha ignorância, perdoa-me, mas leva-me ao conhecimento. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para que nós venhamos a nos reconhecer. Por isso ele fala: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cingidos os vossos lombos, o que nos coloca sobre os ombros? São a couraça, são o nosso, a nossa vestimenta. O que vai vir cingir os nossos lombos? É o sangue do Cordeiro, ou seja, a nossa fé em ser salvo por Deus. Então, quando ele fala cingir os vossos lombos, é para que nós estejamos cobertos com o manto da graça salvadora de Cristo Jesus. E o que é que nos salva? É só o sacrifício de sangue. Hoje eu posso matar um cordeiro para remir os meus pecados? Posso até fazer isso, mas isso não vai ter nenhum valor. Por quê? Porque o único sacrifício hoje, que é sobre todo e qualquer sacrifício de sangue para a libertação da minha alma, da minha vida, do pecado e da morte, somente o sangue de Jesus Cristo. Nenhum outro tem esse poder. Por quê? Porque ele foi o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, Jesus. Então ele é a única porta, é o único caminho, o único Senhor ao qual vai me levar uma salvação. Então, meu querido, minha querida irmã em Cristo Jesus, esta parábola do servo vigilante, isso vem para nós, que este ano que começa nós possamos vigiar, nós possamos nos destacar de que lado nós estamos, buscar ser não somente ter Jesus como Salvador, mas também tê-lo como Senhor. Você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida. Por isso que Deus fala que feliz é aquela pessoa que quando ele voltar encontrar vigiando. E ele fala aqui, as vossas candeias, acesas as vossas candeias. Aqui fala de comunhão, cadeias, as candeias aqui fala de comunhão. O Salmo 119, versículo 115, 105 fala que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho são as tuas palavras. Então, quando se fala acesas as vossas candeias, nós devemos estar com a palavra de Deus dentro do nosso coração, com a fé do Senhor dentro do nosso coração, acesa, a chama ardendo. Você sabe que quando o fogo está queimando, ele está fazendo alguma coisa. O fogo, ele transforma, o fogo, ele transforma. O fogo, ele aceso, ele dá vida, ou ele tira a vida. O fogo, ele é o fogo que, sabe, que mantém acesa a chama. É a unção, é o poder, é a graça do Senhor. Que você possa refletir sobre isso na sua vida. E você possa olhar para Jesus e possa tomar essa decisão e ficar ao lado dele. Meu querido, e você que ainda não tem esse compromisso, é a hora de você se converter, de você buscar. Você que já está na presença, é a hora de você arregaçar as mangas, buscar incessantemente o Senhor. Deus requer um coração arrependido, porque um coração arrependido, a graça do Senhor vem e restaura. Deus, ele requer um homem que conhece, que entende que é pobre de espírito,
porque esse pobre de espírito vai abrir a porta do céu. Então nós temos que reconhecer, eu tenho que reconhecer, você precisa reconhecer, todos nós precisamos reconhecer, tanto nós que estamos dentro da igreja, como nós que ainda não temos uma vida, um vínculo, né, com a presença, com a congregação. Por isso que é importante estarmos ajuntados, por isso é importante estarmos andando junto. Para quê? Para que um possa interceder pelo outro, um possa ajudar o outro. Isso é muito importante. A unidade do povo de Deus, né, é que vai fazer a ação do Espírito Santo agir sobre nossas vidas. Veja que quando eles estavam reunidos no pináculo, eles estavam orando unidos. O Espírito Santo veio e, abençoou todos eles. Então, meu querido, se congregue. Você que ainda não, venha para Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor. Te humilha na presença dEle. E você vai ver que Ele vai restabelecer a sua vida. Ele vai lhe mostrar a verdade. Ele vai abrir o seu entendimento. E você vai ser livre. Livre para adorá-lo. Livre para seguir. Você vai acender as suas candeias e vai cingir o teu lombo com o sacrifício de Cristo, com o sangue do Cordeiro, e vai te purificar de todo mal. Isso é cingir os lombos, é andar na verdade, andar na palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Jesus está voltando, Ele está voltando e espera nos encontrar em sua presença. Meu querido, muito agradecido por ter ficado comigo até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais uma vez eu lembro a você, deixe o like, compartilhe este vídeo para outras pessoas, ative o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que postarmos o vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. E assim você estará contribuindo para a evangelização através deste canal. Fica na paz, que Deus te abençoe.